Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão e nós vamos dar início ao estudo da Lei Brasileira de Inclusão. Hoje já estamos aqui no livro 1, da parte geral, título 1, Disposições Preliminares, capítulo 1, Disposições Gerais. Lembrando que o link para a Lei Brasileira de Inclusão, direto do site do Planalto, você encontra lá na nossa aula 1, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, também aqui no canal do YouTube, ok? Então vamos lá. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, o artigo 5º da Constituição Federal também fala em garantias e direitos fundamentais, mas a LBI trouxe de forma específica a questão também dessas garantias e direitos fundamentais para as pessoas com deficiência. E a fundamentação está aqui no próprio artigo 1º, parágrafo único, que fala o seguinte: esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008, promulgados pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Então nós temos aqui a Convenção da ONU, que ela foi feita em 2007. O Brasil, ele ratificou no plano externo através do Decreto Legislativo 186 e no plano interno através do Decreto 6.949 de 2009, ok? Então no plano interno, em 2009, ele trouxe novamente a questão dos direitos e garantias fundamentais, mas lógico, de forma mais específica e ampla com relação às garantias das pessoas com deficiência. O parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 5º, ele nada mais fala do que os tratados internacionais, eles têm força de emenda constitucional. Ou seja, um tratado internacional ratificado pelo Brasil tem força de emenda constitucional. Gente, isso é muito sério, porque nós temos uma hierarquia das leis. Então, quando um tratado ele é ratificado pelo país, nós temos aí a hierarquia, a Constituição Federal, abaixo tem a emenda constitucional, tem as leis, a lei na esfera federal, estadual, municipal, e nós precisamos entender que é essa hierarquia. Então a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil, através, no seu plano interno, através do Decreto 6.949 de 2009, ela deve ser cumprida. A Lei Brasileira de Inclusão, ela teve como base a Convenção. Então ela está abaixo da Convenção. Então a Convenção também é muito séria e precisa ser observada por todas as pessoas, esteja ela trabalhando em um órgão público, seja um gestor público, esteja ela trabalhando na iniciativa privada. Então todos nós precisamos respeitar a Convenção e também, lógico, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Então nós vamos aqui já partindo para o artigo 2º da LBI, que vai falar agora do conceito de pessoa com deficiência. Vamos lá. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o legislador trouxe aqui mental, intelectual, que na verdade hoje a terminologia utilizada é a deficiência intelectual, mas ele trouxe, lógico que existem outras leis, ele trouxe uma repetição aqui mental, intelectual, sensorial. Você deve entender que é a questão auditiva e visual, ok?
E a questão das limitações, impedimento de longo prazo, interação com uma ou mais barreiras, lembrando que nós vamos também tratar aqui nas nossas aulas sobre barreiras. Então, às vezes, a maioria das pessoas, elas acreditam que barreiras são apenas físicas, mas não são. A barreira atitudinal, ou também chamada anteriormente de comportamental, é uma barreira tão importante quanto uma barreira física para ser eliminada. Então, esse conceito é um conceito bem amplo. Lembrando que em 2010 o Brasil realizou um censo demográfico do IBGE e detectou que 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Possui algum tipo de deficiência, leve, moderada ou grave. Lembre-se, visual, auditiva, intelectual, física ou múltipla. Então, nem todas essas pessoas têm todos os direitos iguais. Por exemplo, para você entrar na cota de uma empresa que tem acima de 100 funcionários, por meio da Lei 8.213 de 91, você precisa ter um critério específico para ser considerado um funcionário com deficiência para entrar na cota. Para você adquirir um veículo com desconto, existe um critério também. Então, esses 45 milhões de brasileiros não quer dizer que todos eles vão ter os mesmos direitos. Todos possuem direitos e deveres e garantias fundamentais com relação à inclusão social e cidadania. Mas existem direitos específicos que algumas deficiências que trazem esses direitos, ok? Então vamos continuar aqui o artigo 2º, que ele fala o seguinte, no parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, interdisciplinar e considerará, ou seja, vai ter a análise, tá vendo o que eu falei sobre a pessoa com deficiência? A análise vai ter que ser biopsicossocial, ou seja, vai ter que olhar toda uma questão da situação física, da situação psicológica e da situação social daquela pessoa, para que ela seja considerada, sim ou não, uma pessoa com deficiência e para que ela tenha aquele direito que ela está almejando. E ela tem uns critérios aqui nos seus incisos que a análise vai ter que observar. O inciso 1 fala o seguinte: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, ou seja, nós estamos falando aí da questão física. Inciso 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Olha aí, interessante isso também. Inciso 3, a limitação no desempenho de atividades e, inciso 4, a restrição de participação. Ou seja, nós temos aqui 4 regras para serem analisadas para que essa pessoa seja realmente considerada uma pessoa com deficiência e que comece a ter os seus direitos. Nós temos vários casos de pessoas que vão ao INSS, por exemplo, buscar a aposentadoria ou o benefício de prestação continuada e estão sendo negados os direitos ao BPC, por exemplo. Por quê? Porque quando eles vão fazer essas análises, eles percebem que a pessoa, ela, por exemplo, ela enxerga pouco ou tem baixa visão, como é o meu caso, mas consegue ter uma questão intelectual, consegue desenvolver alguma atividade. E eles vão e não concedem a aposentadoria ou BPC para esse cidadão. Então isso é uma questão que nós precisamos observar, que traz aí no artigo 2º, né, da Lei Brasileira de Inclusão, no parágrafo 1º, tá? Os requisitos. O parágrafo 2º fala o seguinte: o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Então, quem vai ter que criar isso é o Poder Executivo, através de uma regulamentação, e nós vamos ver que diversas vezes nós vamos ter aqui na Lei Brasileira de Inclusão que nós precisaremos de um tipo de regulamentação para a sua validação, ok? Então, nós estudamos hoje aqui os artigos 1º e 2º,
lógico, com seus parágrafos e incisos da Lei Brasileira de Inclusão. Eu espero que você tenha anotado essas considerações, tá? Lá na aula 1 você encontra o link para você ter o acesso à Lei Brasileira de Inclusão, e eu vou deixar aqui também nessa aula o link de onde um direito, o conceito de cidadania, que eu achei interessante. Vou deixar o link aqui na tela desligada. E também vou deixar o link da Constituição Federal também para você baixar aí a Constituição Federal, ok? Eu fico por aqui, lembrando que eu sou o professor João Estevão, eu tenho baixa visão, uso recursos de áudio para conseguir dar a aula para vocês, e escuto e vou repetindo para vocês os artigos. Então às vezes você tem alguma coisa aí no meio da gravação falando, mas o interessante é o conteúdo. Eu sou formado em Direito, sou advogado e atuo hoje dentro de um órgão público, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e estamos aí trabalhando forte com relação à acessibilidade. Eu te espero aí na próxima aula. Qualquer dúvida, mande um e-mail para contato@joaoestevão.com.br e você também vai encontrar esse e-mail aí nas descrições dessa aula. Um forte abraço e até breve.